Queridos, o tema dessa primeira lição nos diz as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Textuário da lição. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Um dos fatores que nos chama a atenção, uma das sutilezas que o inimigo usa e também já usou no passado, nós vemos que no passado a igreja primitiva ela foi atacada também pelos inimigos. Os inimigos que usaram de argumentos, usaram de perseguições, de prisões e até mesmo levaram à morte muitos seguidores de Cristo. Na igreja primitiva, nós vemos que está escrito lá em Atos, no capítulo 9, você pode conferir no versículo 1 e o versículo 2, que nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que eram os cristãos, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Então vemos aqui o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, não estava convertido ainda e foi usado pelo inimigo para perseguir a igreja de Cristo, para levar muitos para a prisão e também açoitá-los e também, se possível, levá-los à morte. Então, queridos, nós vemos que desde a igreja primitiva, que as sutilezas do nosso adversário vêm se manifestando contra a igreja do Senhor. Ele sabe que a igreja ela tem um dono, ela foi fundada por Cristo. A igreja tem uma missão que é de levar o evangelho, a salvação a todas as pessoas. Como Jesus Cristo mesmo, ele pronunciou dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a igreja ela tem uma missão específica aqui na terra. O adversário, sabendo disso, ele tem feito várias coisas para poder barrar essa missão da igreja, para manchar a igreja diante da sociedade. Então, no tempo da igreja primitiva, as sutilezas eram bem presentes em forma de perseguições, prisões e até mesmo morte. Mas, queridos, em nossos dias, a tática do inimigo vem se modernizando e vem trazendo novas facetas. No presente, na atualidade, nós vemos as perseguições também em forma de apostasia. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz, através do Espírito Santo, ele nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós vemos aqui que o inimigo, como no passado ele vinha através de perseguições, prisões e morte, no presente momento, na atualidade, ele vem usando de sutilezas, trazendo ensinamentos, trazendo doutrinas que são puramente demoníacas para fazer com que a igreja de Cristo se corrompa, deixe a verdadeira doutrina que Cristo nos ensinou. Então, os espíritos enganadores, a sutileza de Satanás nesses últimos dias, vem em forma de se infiltrar através de falsos ensinadores, através de falsos profetas, através de falsos pastores, trazendo ensinamentos que não são aqueles deixados
por Cristo Jesus. Então a sutileza de Satanás, ao atacar a igreja, ele vem claramente trazendo os falsos ensinamentos. E Cristo, assim como no passado, Deus, ele manifestou o seu povo de Israel, aos seus seguidores, aqueles que tinham e seguiam o caminho. Ele revelava através dos profetas as sutilezas dos inimigos. E hoje, em nossos dias, Deus, através dos seus profetas, dos homens de Deus, tem trazido para nós uma grande advertência para que nós possamos, como Igreja de Cristo, estar preparada, como Cristo também deixou ali no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 24, quando os discípulos interrogaram a Cristo, perguntando quando serão essas coisas, quando serão o fim do mundo e quando serão a tua vinda. Jesus Cristo respondeu em primeiro lugar: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Durante o ministério terreno de Cristo, durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra, Cristo, diante do seu povo, da sua igreja, dos seus discípulos, sempre ele trazia uma mensagem de advertência e também de vigilância. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então a igreja de Cristo, ela é convidada a estar atenta, a estar preparada, a estar vigilantes contra as astutas ciladas do nosso adversário. No passado, o inimigo vinha de forma de perseguição, de prisão, de açoites e de morte. Nesses últimos dias, o Espírito Santo expressamente diz que muitos serão apostatados da fé, dando ouvido a espírito enganador, a doutrina de demônio, a falso profeta e falso pastor. Por isso, igreja, vamos estar atentos contra as sutilezas dos nossos adversários. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição, que nos diz: o ataque é de natureza espiritual. O apóstolo Paulo, na sua missiva, sua carta, escrevendo à igreja que ficava em Éfeso, na carta Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de fazer com que a igreja estivesse preparada, estivesse abalizada nas escrituras sagradas, para que quando viessem os falsos pastores, ensinadores e profetas, trazendo a corrupção em forma de ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos traz dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o ataque do nosso adversário é de natureza espiritual. Por isso, queridos, estejamos sempre alertas, vigilantes, orando, jejuando, meditando nas Sagradas Escrituras, para que possamos assim estarmos apercebidos contra as sutilezas dos nossos adversários. O inimigo vai tentar iludir, cauterizar, enganar, prender e seduzir os nossos olhares, os nossos sentimentos, os nossos corações para a concupiscência da carne e a soberba da vida. A primeira epístola de João, no seu capítulo 2, versículo 16, nos traz uma advertência.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o apóstolo, ele nos traz essa advertência em situações que venham nos levar a uma concupiscência dos olhos, da carne e também a soberba da vida. Cristo, querido, ele está no barco, ele está com a sua igreja, mas é necessário, querido Sérgio, que a igreja também esteja preparada, esteja vigilante, esteja olhando para Cristo, para não ser enganado com os falsos ensinamentos. Em Mateus, no capítulo 4, nos revela a tentação de Cristo. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele venceu usando a palavra de Deus. O diabo pediu para que Cristo transformasse os pães em pedra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou que Cristo adorasse a ele prostrado. Jesus respondeu: somente a Deus adorarás e somente a ele servirás, queridos. Então, temos que estar preparados, assim como Cristo rebateu as acusações, rebateu as tentações usando a palavra e venceu aquelas tentações, baseado na palavra de Deus. O crente que não gosta de ler na palavra, o crente que não gosta de meditar na palavra de Deus, o crente que não gosta de viver uma vida consagrada em comunhão com Cristo, esse crente está fadado ao fracasso espiritual. Esse crente está fadado a ser enganado pela apostasia, pelos falsos ensinamentos, pelos espíritos enganadores e pela doutrina de demônio. Nesse terceiro tópico que fala dos ataques na esfera social. O inimigo vai vir na sua sutileza, querendo, proibir o casamento. O casamento, ele é uma instituição de Deus. Então o inimigo ele vai vir nesses últimos dias também querendo proibir o casamento, que é uma ordenança de Cristo, de Deus, para o seu povo, liberando, até mesmo fazendo com que as pessoas liberem o aborto, e legalização de tudo aquilo que destrói a saúde física, emocional e espiritual do povo. Então nós temos, como Igreja de Cristo, estar vigilante, contra as astutas ciladas dos nossos adversários. Tanto ataques na esfera espiritual, quanto ataque também na esfera social. Então, povo de Deus, vamos estar balizados na palavra, vamos estar vigilantes, querido Sérgio, para não sermos enganados pelos nossos adversários. Que Deus, em Cristo, abençoe a todos vocês. Finalizamos mais uma lição da Escola Dominical, agradecendo a todos vocês e vos espero na próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir.